dica de como eu arrumo, como que eu ajusto as peças de brechó que eu compro. Eu tinha comentado, acho que no grupo uma vez, e comentaram pra eu trazer pra cá, então eu gravei. E eu tenho muita mania de comprar brechó, eu gosto muito, principalmente aqueles brechó tipo bazarzão de igreja, sabe? Aqueles brechó que você tem que fuçar um monte. Eu adoro esse tipo de brechó. E aqui perto de casa tem um que eu adoro, que eu já comprei casaco lá por R$5. Já comprei saia por R$3, então eu amo aquele negócio. Uma vez eu comprei uns 4 ou 5 casacos, não deu 100 pila, gente, sério. E aí eu tenho sempre que estar ajustando, porque eles ficam muito grandes em mim, eles não servem, né? Fica ombro muito grande, manga muito grande, cintura, essas coisas assim. E hoje eu vim mostrar pra vocês então como eu ajusto. Vai ter também desse conjuntinho aqui que eu estou usando depois, nesse mesmo vídeo, tá? Mas, né, antes da gente ir pra esse vídeo, se você caiu aqui de paraquedas, já gostou dessa miniatura de gente aqui, não se esquece de se inscrever pra poder continuar acompanhando todas as coisas. Se você é de casa, deixe seu gostei aí, fortalece a amizade, compartilha com os amigos, ajuda nós aí a crescer, tá bom? E é isso, sem mais enrolação, bora pra esse tutorial. Vamos começar por uma das reformas que eu mais faço, que é ajustar alguma coisa. Eu paguei uns 10 ou 15 reais nesse sobretudo aí, ele é enorme, como tava muito barato eu tive que comprar, então bora ajustar ele. A primeira coisa que eu faço sempre é desvirar a peça. Se for uma reforma muito grande, às vezes eu já vou cortando direto, mas eu prefiro fazer assim. Então, eu acho uma das mangas da blusa que tenha forro, e aí no forro eu vou abrir um buraco e vou começar a desvirar, geralmente na costura. Esse meu já tava com um buraco, então eu só abri ele mais um pouquinho, e aí pra desvirar. Pra quem não sabe, é assim que a gente faz blusa de forro, a gente deixa um buraco no forro pra virar a blusa e depois só fecha. Então, é a mágica que acontece quando a gente está fazendo uma peça com forro. Depois que você abriu, então, o buraco, é só começar a puxar que ele vai desmontar quase inteiro ali. Fica uma coisa muito louca. A primeira coisa que eu ajustei no meu foi o ombro. Eu já sei mais ou menos a minha medida de ombro, mas meçam aí. Lembrando, gente, que o ombro de casaco sempre tem que ser um pouquinho maior, porque a gente usa com blusas embaixo. Então, eu marquei aonde seria o meu ombro, a medida dele, e comecei a cortar ali a manga. Dá pra fazer isso cortando direto sem desvirar, gente, mas eu prefiro fazer assim porque eu acho que eu consigo dominar melhor e montar depois ele. Então, eu só fui cortando a manga. E eu acho mais fácil fazer assim depois de ter desvirado, porque eu consigo cortar exatamente só o forro ou só a parte de fora. Se ele tiver todo junto, a gente vai cortar tudo junto, às vezes acaba ficando torto, mas fica a critério de vocês. Já na manga, eu comecei a recortar ali aquela parte que ficou da costura da junção da manga com o ombro, então para tirar e deixar mais limpo mesmo. Feito isso, como eu ia ajustar a lateral da peça e a largura da manga, eu abri essa lateralzinha, bem a costura que fica embaixo ali do braço, e abri toda ela. Eu fiz assim porque é o jeito que eu acho mais fácil de aplicar uma manga com a peça aberta do que com ela fechada, tá, gente? É muito mais tranquilo de você acertar a manga. Feito isso, então, a gente vai ficar com a peça aberta, vai ficar essa curva aí, que seria a cava da nossa blusa, e a gente vai fazer a mesma coisa com a nossa manga para poder encaixar aí e costurar. Então, você vai abrir bem a linhazinha ali que fica embaixo do braço, ou seja, a linha do sovaco, tá? Só aquela costura. Essa minha manga tem outras costuras, como vocês podem ver, tem algumas mangas que tem essa repartição, mas você vai fazer só na costura do sovaco, gente, não vai desmontar as outras não, que depois fica difícil. Feito isso, a gente vai posicionar então ali e costurar. Tenta posicionar ela o mais retinho possível para a costura ficar certinha. Com a manga reaplicada, ele vai ficar assim, então, gente, vai ficar a manga para um lado e a peça para o outro. A gente vai organizar bem certinho, dobrar a peça, deixar bem certinho a cava, tudo, porque agora a gente vai ajustar. Então, você vai diminuir o tamanho da manga, diminuir a silhueta ali da blusa, a quantidade que você precisar. Quando você colocar a blusa, já pense, eu preciso diminuir tanto dedos ou tantos centímetros de cada lado, porque assim fica mais fácil. Então, depois que eu posicionei, a gente vai costurar ali da manga, descendo então pra nossa blusa e ajustando. Você pode deixar a cintura mais marcada, enfim. E vai ficar assim, novamente, a blusa. Como vocês podem ver, eu diminui bastante ali da minha. E aí, é só você recortar o que sobrou. Pra fazer esses ajustes, você não precisa de overlock, porque vai ficar tudo pra dentro depois do forro. Então, não tem perigo de desfiar. Então, dá pra tentar fazer à mão, só que tem que fazer um ponto bem fechadinho e demora um pouquinho.
Muito cuidado na hora de cortar para não cortar coisa que não devia. Então, por isso que eu sempre costuro primeiro, eu vejo se ficou bom, aí depois eu corto o que tá sobrando para não ter perigo. Porque se você apertar demais e já cortar, pode ser que não sirva depois, tá bom? Lembrem de fazer o mesmo com o forro. Uma coisa muito importante, gente, lembrem de cortar a manga no tamanho que vai ficar certo pra você, porque às vezes você tem o braço curto que nem eu, né? E agora a gente vai unir a manga de fora com a manga do forro, então você vai posicionar elas ali, que nem eu fiz, costura com costura. Dá um bug na cabeça, vai dar certo depois. E vai passar uma costura em toda a volta aí pra elas ficarem unidas. Como eu já comentei, eu fiz um lado primeiro pra depois eu fazer o outro, porque eu achei que ficava mais fácil pra mim. E aí depois que eu fiz os dois lados, que tava tudo ajustado do jeito que eu queria, aí eu só comecei a desvirar ela. Lembrando de ir com cuidado pra não estragar nada, não arrebentar nada, tá, gente? Na delicadeza aqui, por favor. Lembrem de fechar o buraquinho pelo qual vocês desviraram, gente. Como ele vai ficar por dentro, não vai aparecer. Pode deixar aberto também se você quiser, mas pode fazer uma costurinha à mão mesmo, não precisa nem passar na máquina. E aí está pronto o meu ajuste, que é o ajuste mais basicão que eu faço nas peças geralmente. E tá aí então o meu casaco. Geralmente casacos, gente, eu não aperto muito. Como vocês podem ver, ele ainda tá com o mesmo comprimento, eu deixei ele comprido. Eu ajustei ali a manga, ficou no tamanho certo, mas ele ainda tá um pouquinho mais maxi, um pouquinho mais largo. Porque geralmente aqui, pelo menos aqui no Paraná, faz muito frio no inverno e a gente enche de blusa embaixo. Então tem que ter esse espaço pra gente poder pôr blusa. Eu tava me batendo ali com os botões desse negócio. A gente tem que ter espaço embaixo pra poder pôr as blusas. O comprimento eu gosto dele assim, bem compridão mesmo, então eu deixei. E aí, olhando de pertinho, então vocês podem ver que o ombro já tá um pouco mais certinho, a cava tá um pouco mais certinha, mas serve uma blusa dentro. Nossa segunda reforma, então, é esse conjunto aí, que eu também comprei no mesmo brechó, mas esse foi R$50. Ele é de veludinho, e é a saia e a blusa cheia dos negócios, a blusa ali. Eu tô parecendo primeira dama com essa roupa, gente, me sentindo. E a saia dele era muito longa, gente. Então, subi na cadeira pra vocês terem noção do tamanho do negócio. E aí, a gente vai ajustar esse negócio pra servir na minha pessoa, né? Esse não teve ajustes muito grandes, então basicamente eu peguei a saia dele, peguei uma saia que fica num tamanho que eu gosto e tudo mais, ajeitei ela e usei ela como base para eu poder cortar. Eu cortei um pouquinho maior do que a minha, porque a gente precisa de um espaço para poder fazer a barra, então não cortem bem certinho no tamanho da saia ou dos shorts que vocês usarem. Como essa saia tinha um forrinho, então eu puxei o forrinho ali meio pra fora e cortei ele mais ou menos um dedo menor do que a saia do lado de fora, digamos assim. Porque assim ia ficar mais fácil de ajeitar na hora de fazer a barra. Com isso feito, eu virei a saia então pro lado avesso pra gente poder começar a trabalhar, a fazer essa nossa barrinha da saia. Pra fazer esse, eu decidi colar pra mostrar pra vocês que dependendo da coisa, se é um ajustezinho pequeno, que nem essa barrinha, você consegue fazer com cola. Eu tô usando cola universal, tem que ser uma cola um pouquinho mais forte. Então, eu passei a cola e aí eu dobrei a barrinha em cima do forro, pra ela ficar bem certinha ali, bem bonitinha em cima do forro. E aí, só fui pressionando pra cola segurar bem. Se vocês quiserem, dá pra pôr alguma coisa em cima também, até ela colar direito. Aí eu fui fazendo isso em toda a volta da saia. Esse tipo de barrinha também dá pra fazer costurada à mão com ponto invisível. Vê aí o que fica melhor pra vocês, o que vocês têm mais fácil pra fazer. Com a barrinha feita, a única coisa que eu fiz no casaco foi tirar esses botões, porque eu achava eles ridículos, eu achava eles muito grandes, porque o bordado em volta da gola eu achei bonitinho, gente. É meio brega, mas eu achei bonitinho. Aí os botões eu não tinha gostado e resolvi tirar. A minha ideia era usar ele aberto, então os botões pra mim não iam funcionar muito. E também tirei os botões que tinham na manga, porque eu não gostei desses botões. Não adianta, gente, não me identifiquei com eles. Como sobrou um pedaço bem grande ali da nossa barra, eu resolvi reutilizar ele para fazer alguma coisa para usar com um conjunto ou sem ele mesmo. Então, eu peguei a barra, dobrei ela em 4 vezes, que nem a gente faz para cortar a saia godê. Quem não viu ainda, eu vou deixar aqui em cima. E aí, recortei um círculozinho ali meio perfeitinho para tentar fazer uma boina.
Dá pra cortar direto ou fazer uma medida ali meio certinha, que nem a gente fez com a saia godê também, pra ir fazendo esse círculo mais perfeitinho. Então, posiciona a fita e só vai marcando. Então, é só cortar ali o nosso círculozinho bonitinho. Ou você pode marcar, que nem eu fiz agora, ou que nem eu já falei, você pode fazer a olho aí, se você tem uma mão boa aí pra fazer círculos. Eu não tenho. Vai ficar, então, um círculo perfeitinho, bem bonitinho. A saia, ela tinha entretela e forro, então eu utilizei isso pra boina também. Vamos, então, cortar uma tira no tamanho da sua cabeça. Então, meça aí, deixa uns centímetros a mais pra não ficar apertado, pra gente poder fazer a beiradinha ali da nossa boina e ficar tudo certinho. Com a agulha em linha, eu fui franzindo toda a borda ali da boina para ela chegar no tamanho que seria a nossa parte da faixinha, que vai segurar a boina. Feito isso, agora a gente vai fechar aquela faixinha que a gente cortou, então, pelo avesso, passar uma costurinha. Vamos, então, posicionar ali aquela faixinha pelo lado de dentro, vai ficar assim, com o lado avesso da boina, junto com o lado direito, o lado certo da faixinha, pra gente virar e fazer um acabamento depois. Então, ajeitando aí, é só passar uma costura em toda a volta. Feito isso, vamos desvirar ali e vai ficar desse jeito, com a costurinha assim. Então, você vai pegar a faixinha, fazer uma dobrinha que nem eu fiz e dobrar em cima dessa costura. E aí, é só passar a costura na volta. E vai ficar assim, então, a nossa boina bem fofinha. Tá aí o resultado, então, do conjuntinho, gente. Basicamente só foi cortada a saia, né? Mas enfim, eu fiz uma bolsinha com o que sobrou ainda do tecido, mas eu perdi o vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um tutorial separado, comentem aqui. Enfim, gente, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo e quiserem mais vídeos de reforma, mais coisinhas assim, coisa de brechó, que a gente adora uma coisa baratinha, né, gente? Então, comentem aí que eu vou tentar trazer o mais rápido possível conforme vocês forem comentando. E vai ter também dica pra quem tá precisando servir na roupa de novo, porque aconteceu comigo ano passado, gente. Eu engordei 8 quilos, eu tava muito magra, e aí muitas roupinhas minhas não estavam servindo mais, e eu tenho uma técnica aí. Então comentem se vocês quiserem que eu traga esse vídeo pra vocês, tá bom? Contem aí também se vocês gostam de fazer essas pechinchas, comprar essas coisas em brechó, fuçar em brechó, gente. Uma coisa que eu adoro é fuçar em brechó e loja de 10 reais. Tem umas lojas de 10 reais aqui na minha cidade que, olha, saudades de ir nas lojas de 10 reais e ter dinheiro pra comprar, porque eu não tenho dinheiro no caso. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo.